Graça e paz a todos. Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com o povo de Deus. Podem se assentar. Foi difícil chegar aqui. Não imaginei que a BR estivesse tão congestionada. E nós saímos pela Alça Viária, Águas Brancas, Júlia Cefé, e onde a gente entrava tinha um carro lento na nossa frente, era carro de mudança, meu Deus do céu, a gente não chega aqui. Mas louvado seja Deus, porque chegamos aqui. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem coisas grandes para nós, né? Nesta noite, Ele já tem feito coisas grandes nesta noite. Porque todas as vezes que nós nos reunimos na presença de Deus com um coração sincero, com atitude de adorador, Deus, Ele vem. Porque fome e sede pela presença atrai a presença. O que atrai a presença é fome e sede pela presença. Se você tem fome e sede pela presença, Ele virá, sempre Ele virá. Ele sempre se manifestará, Ele sempre se revelará. Quero agradecer a oportunidade à irmã Isabelle, né, que é a pessoa que nós tivemos contato, nós conhecemos já há algum tempo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu saio da minha igreja para pregar no Dia dos Pais. Mas eu disse, eu não posso rejeitar esse convite, porque a irmã Isabelle, eu estou devendo para ela, né? Ela tem crédito comigo, aí eu vou lá. Ela já foi num retiro com a gente, acho que foi ano passado, lá em Benfica, e esse ano ela foi numa vigília lá no ginásio de Marituba. E aí ela lançou o convite, eu não posso rejeitar esse convite porque a irmã está com crédito na casa, né? E aí a gente veio. Mas é com muito prazer que a gente está aqui nesta noite. E hoje é o Dia dos Pais, né? E nós queremos falar algo que o Espírito Santo vai gerar aqui hoje no nosso coração para os pais, né? Queremos trazer uma palavra de incentivo para os nossos pais, para todos nós que somos pais. Quantos pais nós temos aqui hoje? Bem alto assim, você que tem orgulho de ser pai. Aleluia, glória a Deus. Os que não são, né, também vão receber a palavra, porque vão ser no futuro, não é isso? Então vamos ler um texto aqui da Bíblia, em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, 6. A minha esposa está comigo também, me acompanhando. Ela ainda nem disse meu nome, né? Meu nome é Gerson Moraes. Ali está minha esposa Nelma Moraes. E nós servimos ao reino de Deus como pastores, né? Como pastores. Malaquias 4, 6. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler o texto. Diz assim: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós temos uma palavra aqui profética, é uma profecia. O último profeta do Antigo Testamento, o Malaquias, ele profetizou isso aqui sobre um tempo futuro em que Deus iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. Veja aqui a palavra de Deus falando sobre a pessoa do pai, né? Falando sobre os filhos e sobre os pais, como algo muito importante, como algo que pode reter uma maldição. A família é algo tão importante, irmão, que se nós tivermos o cuidado de zelar da família e de viver o propósito de Deus para a família na qual você e eu estamos inseridos, existe um propósito de
Deus para isso. Apesar de que a sociedade ela tem uma visão de família muito diferente da palavra de Deus, mas nós não estamos aqui para seguir o modelo da sociedade. Mas é bom a gente mostrar, porque às vezes a gente acaba não percebendo isso e acaba muitas das vezes aceitando os conceitos da sociedade sobre as coisas, e às vezes a gente vive um cristianismo um pouco misturado com os conceitos da sociedade. Para a sociedade, a ideia de casamento, de formação de uma família, de casamento, é um contrato que pode ser dissolvido, né? Mas para Deus, casamento não é contrato, casamento é aliança. E a aliança na Bíblia, ela só pode ser dissolvida através da morte, né? Só a morte pode dissolver uma aliança e liberar uma pessoa que estava numa aliança para fazer uma outra aliança, né? Então a aliança só pode ser quebrada com a morte. Nós estávamos numa antiga aliança, né? Para Jesus inaugurar a nova aliança, ele precisou morrer na cruz do Calvário para encerrar uma aliança e começar uma outra aliança, e pudesse então redimensionar o nosso relacionamento com Deus, e nós passássemos para uma outra etapa do plano divino, e Deus redimensiona o nosso relacionamento com Ele, onde lá no Antigo Testamento, esse relacionamento ele estava representado por símbolos, tipos, rituais, onde as pessoas se aproximavam de Deus, mas muito através dessas coisas, mas não tinham um relacionamento íntimo. O lugar mais próximo de que alguém poderia chegar de Deus era um lugar chamado Santo dos Santos, mas lá só uma pessoa poderia entrar uma vez por ano, depois de oferecer um sacrifício anual pelos pecados da nação e por si mesmo, e depois entrar naquele lugar correndo o risco de ser fulminado pela presença e a santidade de Deus, se ele não estivesse realmente numa vida separada do pecado. Essa era a forma de relacionamento com Deus. Mas o povo voltava do altar do sacrifício para fora, né? E lá no lugar santo, que era o lugar que estava ali nos limites do lugar santíssimo, ali também só os sacerdotes auxiliares poderiam transitar naquele ambiente. O povo lá fora não, só podia chegar até no altar do sacrifício, onde apresentava as ofertas pelos seus pecados. Mas Deus ele inaugura uma nova aliança lá no Novo Testamento, e agora Jesus abre um novo e vivo caminho aonde nós podemos chegar à presença direta com Deus. Você agora não fica no pátio, e nem tampouco você fica apenas no lugar santo, que já é muito bom. Lá tem a mesa da propiciação, onde tem os pães da propiciação, símbolo da palavra de Deus. Do outro lado tem o castiçal aceso, que representa o Espírito Santo. Não, isso é muito bom, mas Deus ele permite que agora você entre lá depois do véu, e você acesse um lugar onde só uma pessoa podia acessar uma vez por ano. Isso tem tudo a ver com Malaquias 4:6 que nós lemos, porque a Bíblia diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que eu venha e tire a terra com maldição. O profeta estava prevendo um tempo em que Deus ia converter o coração dos pais, dos filhos. Deus ia fazer uma obra na vida da família. E a família ela ia estar pronta, eles estariam alinhados no propósito divino para esse novo tempo, uma nova aliança de Deus com os homens. E Deus preparou isso, e Jesus foi responsável por isso, para abrir caminho para que eu e você, minha família e a sua, nós pudéssemos acessar a presença de Deus e pudéssemos viver nesses dias o melhor da presença de Deus, pudéssemos experimentar a presença de Deus. Porque Deus quer voltar para o começo. Deus quer voltar para Gênesis capítulo 1. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o pai? Isso tem tudo a ver com o pai e com a mãe também, mas eu quero focar mais no pai, né? Porque hoje é dia dos pais, e eu quero falar um pouco sobre o teu compromisso, a tua responsabilidade de levar a tua família para o Santo dos Santos, para a presença de Deus. Deus só tem um objetivo, irmão, é aquele primeiro. Deus não muda seus pensamentos. Tudo passa, mas as palavras do Senhor, diz a Bíblia, não passarão. Às vezes a gente que não entende isso, a gente se perde no meio do caminho com muitas coisas, e a gente quer muitas coisas e cria coisas ainda. Às vezes a gente está vivendo até de uma certa forma o Antigo Testamento, criando meios e mecanismos para se aproximar de Deus, mas Deus só quer voltar ao começo. E o que era lá no começo? Uma família.
Lá no começo só tinha uma família, lá no começo não tinha uma igreja, lá no começo não tinha um prédio, lá no começo não tinha uma religião. Eu já ouvi alguém dizer assim, olha, Jesus deixou uma religião. Jesus, a única religião que há na terra é a que Jesus deixou, é a minha religião. Não esqueça esse negócio de religião. Deus não deixou, isso vai acabar. E só existe por causa do homem. Porque não há necessidade. Quando Deus criou o homem, Deus não colocou ele numa religião, porque até a palavra religião mostra que não haverá mais necessidade de religião, e não havia no começo, e só existe hoje por causa do homem. Porque religião vem do verbo latim religare, que significa ligar novamente, uma tentativa do homem se aproximar de Deus e se ligar novamente através de mecanismos humanos, de mecanismos religiosos, de tradições religiosas, e isso a gente tem feito. Tem tentado fazer a sociedade se aproximar através da religião, mas a religião, ela, na sua tentativa, através da sua tradição religiosa, ela às vezes até ignora a Bíblia, o que realmente Deus quer. Mas o que Deus quer é voltar para aquela família original. Deus quer voltar para aquele começo, porque lá no começo Deus plantou uma família, um homem e uma mulher. E sabe o que acontece? Deus se relacionava com eles diariamente. Deus estava ali interagindo com aquela família, porque foi assim, sempre será assim. Deus quer voltar para isso. Porque Deus, Ele criou a família, criou o ser humano para os relacionamentos. O desenvolvimento da vida humana se dá através de relacionamento, não há outra forma. E Deus quis mostrar para o homem que ele precisava crescer e se multiplicar num relacionamento com Ele. Deus deu àquele homem, àquela mulher, propósito de vida. Deus deu propósito para a vida, para a existência deles. Sabe por que muitas pessoas elas vivem no mundo em busca de uma alegria, elas vivem em busca de uma realização, elas não encontram, elas conseguem alguns momentos de felicidade, mas logo depois vem a frustração. Essa é a busca da humanidade sempre, porque elas querem viver o seu propósito, querem viver dentro de uma perspectiva humana, buscando coisas para si que estão longe do propósito de Deus. E assim como Deus começou o mundo com uma família, Deus irá restaurar todas as coisas novamente para começar com a família novamente, porque a família é o propósito de Deus para aquilo que Ele sempre sonhou. Quando Ele criou Adão e Eva, e Ele disse o propósito que Ele queria com aquela família. Ele disse, olha, ali a Trindade conversando na criação, disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Vamos fazer um ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. E o que significa ser a imagem e semelhança? Significa possuir qualidades dos atributos divinos, não na sua forma ampla como de Deus, na sua forma divina, totalmente divina, mas Deus, Ele compartilhou com esse ser características dele. Algo que estava na sua essência, Ele depositou dentro desse ser, porque Deus queria ter muitos filhos na terra. A partir desse casal, Ele queria encher a terra de filhos, e Ele queria que eles se reproduzissem, e essa reprodução desses seres pudesse trazer filhos que fossem a mesma imagem e semelhança de Deus, que carregassem o mesmo DNA de Deus, ou seja, carregasse os atributos morais de Deus, a santidade de Deus, aquilo que alguém pudesse olhar um para o outro e pudesse ver Deus espelhado na criação. Eu estou falando tudo isso para que você entenda que você, como pai, você tem a missão de conduzir a tua família para que ela seja a imagem e a semelhança de Deus. Isso não é uma coisa que Deus apenas colocou no homem e a partir dali ele iria viver. Isso iria depender de um relacionamento com Ele. Por isso Deus estava todo dia no jardim. Porque o relacionamento nos faz parecer com o outro. Por que os nossos filhos têm muito de nós? Porque eles convivem conosco e eles reproduzem aquilo que está nos nossos relacionamentos. A gente às vezes fala igual a gente fala, tem gesto, né? Alguém olha assim para um filho, né, de alguém e diz assim, a fulano é todinho pai, olha, tem um jeito dele sentar. Eu sou o filho adotivo da família, né, que me criou, eu sou um filho adotivo. E depois eu vim conhecer a minha família 20 anos depois, minha família legítima. E eu vim descobrir que eu tenho jeito até de me sentar, que um parente meu tem. Eu tenho um tio que senta e cruza as pernas igual como eu sento. Depois a minha esposa sempre me chama pelo nome do meu tio. Você é o fulano, me chama assim o nome dele, né?
Vai você todinho o seu tio, quando ele, até o jeito dele sentar, o jeito de colocar a mão na perna. Porque parece que está ligado ao DNA, né? A reprodução da identidade, da forma de ser de um para o outro. Você carrega isso. Isso está na formação do indivíduo, desde o nascimento, desde a formação no ventre de uma criança. Ela vai adquirindo um formato, uma forma de ser, através dos sentimentos que são passados para aquela internalizado na vida de uma criança desde a vida uterina. E principalmente depois do nascimento. Porque depois do nascimento é que nós vamos construindo na vida deles esses princípios e valores. Porque o que é o ser humano? O ser humano, ele é a soma de princípios e valores que são internalizados na historicidade da sua vida. Através da relação que esse ser humano tem, primeiro com a sua família, no ambiente familiar. Depois com a relação que ele tem, com o contato que ele tem com as instituições a qual ele se envolve, ele passa durante a sua vida, a escola, a igreja, né? E depois também ele recebe a impressão da própria comunidade, da sociedade, do ambiente externo, porque ele começa a transitar na sociedade, ele começa a conhecer pessoas, ele começa a internalizar valores que, claro, ele tem um filtro, ele tem uma família, ele aprendeu a filtrar. E no final, quando ele se torna já uma pessoa madura, aí ele vai ser a somatória de tudo isso. Então um ser humano não é assim alguém que Deus só cria, ele vem à existência como se fosse um robô. Deus não nos criou numa linha de produção para a gente ser igual, ser um robô, não. Ele nos criou para os relacionamentos, e esses relacionamentos vão construindo em nós uma identidade, uma forma de ser. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que a nossa participação nisso como pai, como mãe, é sumamente importante. Não há como você se eximir disso, não há como você dar essa responsabilidade para alguém, não há como você fugir, não há como você terceirizar isso. Porque Deus te deu essa responsabilidade, inclusive os seus filhos não são seus, na verdade. Em parte eles são seus, mas na verdade os seus filhos são de Deus. Ele só deu eles para você cuidar. Porque até você é filho de Deus. Até você é filho de Deus. Você faz parte de um propósito divino. Ele quis encher a terra de filhos e Ele quis que fosse assim. E Ele te chamou para que você ajude Ele e você transfira para os seus filhos a imagem dele que está em você. Mas quem está em você essa imagem? E Jesus, ele veio, irmãos, para nos trazer essa nova aliança, para que nós pudéssemos alegrar o coração de Deus e dar para Deus os filhos que Ele sonhou. Porque quando você aceitou Jesus como Salvador, Deus, Ele te deu a capacidade de você satisfazer o anelo do coração dEle. Então nós como pais, nós precisamos acordar todos os dias pela manhã e entender que nós temos uma missão primeiro para cumprir com a família. Antes de cumprir lá no trabalho com o nosso patrão, antes das nossas responsabilidades lá fora, você tem que acordar. E você tem que acordar com aquela responsabilidade, com aquele compromisso, com aquela competência de ser o pai que Deus espera que você seja para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Porque você está ajudando Deus a trazer redenção para a sociedade. Deus está contando com você para os projetos dele. Porque o que é que Deus está fazendo? Ele está nos levando de volta para o começo. E Ele está contando com você porque Ele quer levar muitos filhos para o ponto de partida, para tudo começar do jeito como Ele criou. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. E eu quero dizer para você que não existe plano B para Deus, só existe plano A. Pastor, mas o homem pecou. E aí? O homem pecou, mas o plano é o mesmo. É o mesmo. Você quer entender tudo na tua vida? Olha para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós estamos voltando para lá. Esse é o plano original de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós embarcamos com Ele agora nesse projeto. Todos os que experimentaram um relacionamento com Deus, eles embarcaram com Deus nesse projeto. Noé, ele embarcou nesse projeto com Deus. Olha, Noé lá do Antigo Testamento, já perto da geração de Adão, mesmo vivendo lá, sendo 1000 anos depois, cerca de 1000 anos depois de Adão. Mas ele foi uma geração bem perto de Adão. Que Adão também viveu 900 e poucos anos. Cerca de 150 anos depois nasceu, vamos dizer, o Noé. Né? Então foi uma geração bem próxima. Então o que acontece? Noé, ele guardou o
o conhecimento de Deus, que naquele momento não era escrito, não existia uma Bíblia. Era um conhecimento chamado conhecimento oral, passado de pai para filho. Então o pai contava a história. Noé absorveu isso, né? Ele ouviu a história da criação, que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, existe um propósito divino na criação do homem. Noé preservou isso. Sabe o que aconteceu? Ele não preservou isso só para ele ensinou isso para os seus filhos. Isso foi tão importante que a Bíblia diz que foi pela fé de Noé. Deus condenou o mundo através da fé de Noé. Só eles ficaram, só eles sobreviveram, porque eles foram o último reduto da fé. Eles foram a última família com quem Deus pôde contar. Deus nunca vai ficar sem representante. É por isso que você é crente na sua família. Talvez você seja o único crente. Deus está contando com você. Você é o Noé dentro da tua casa. Você é o Noé dentro da tua família. E Deus chamou Noé porque Deus não podia destruir a humanidade toda. Deus só contava com eles. A Bíblia diz que o pensamento dos homens naquele momento era mau continuamente. Então Deus chamou Noé para construir a casa, uma arca, e disse: olha, eu vou destruir a humanidade antes que não fique ninguém dessa espécie, e eu tenho que destruir todo mundo. Como você tem sido fiel e obediente, eu vou salvar você. Você vai construir uma arca. E Noé entrou num projeto mirabolante de Deus, algo que ia contra toda a normalidade, contra toda perspectiva humana, ia contra tudo e contra todos. Todos que viam Noé trabalhando no projeto de salvação de Deus para a casa dele, dizem: esse homem está louco, construindo uma arca dessa, onde que vai botar essa arca? Porque viver para Deus numa sociedade que não crê em Deus pode ser loucura, irmão. Mas quando você tem experiência com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem uma vida com Deus, pode ser loucura para as pessoas, mas para você é uma realidade, para você é um fato, é algo que você não abre mão. Só abre mão de Deus quem nunca teve uma experiência com Deus. Você cantar aqui na frente, você pregar como eu estou pregando, não significa que você tem um relacionamento com Deus. Qualquer pessoa pode desenvolver um sermão. Nós estamos na época da política. Você vai ver muitos políticos subindo em púlpitos e pregando o evangelho, e vai ter crente dando glória, vai ter crente exaltando o nome do Senhor. Porque é só você abrir a internet, estudar as técnicas, estudar a oratória, estudar como falar. Você pode desenvolver isso, falar sobre qualquer assunto hoje. Mas ter relacionamento com Deus é que faz toda a diferença. Jesus disse: chegará o tempo, e agora é, em que os verdadeiros, existem os verdadeiros, existem os falsos, mas existem os verdadeiros. Jesus disse: vai chegar o tempo, e agora, em que Deus vai levantar uma multidão de pessoas. São verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Noé era um verdadeiro adorador. Ele aceitou o projeto de Deus e construiu uma arca para a salvação dele e da sua família. Eu quero dizer para você que é pai, você é como Noé. Você está num projeto de Deus e você está construindo uma arca para a salvação sua e da sua casa. Você não é só o provedor da sua casa, que traz pão, que traz arroz, que traz feijão, que dá conforto para a tua casa, para a tua família, que faz de tudo para dar um bom conforto para os teus filhos. Sim, isso é importante, faz parte do teu papel, mas isso não é a tua principal missão. A tua principal missão é alimentar a tua família de Deus, é alimentar a tua família da palavra de Deus, é levar a tua família para os pés do Senhor, é construir junto com a tua família, é você se envolver a tal ponto de que você possa contar com a participação dos seus filhos e da sua esposa na construção da arca. Os filhos de Noé não estavam aí no meio da sociedade fazendo o que a sociedade estava fazendo e deixando Noé sozinho, não. Eles estavam juntos, eles enfrentaram, eles estavam na contracultura daquela época. Eu quero falar para os filhos que estão aqui nesta noite. Entenda que este é o propósito de Deus para a família. E você não pode deixar o seu pai construir essa arca sozinho. Você não pode deixar a sua mãe construir essa arca sozinha. Você tem que reconhecer que esse projeto envolve a sua vida. Deus quer salvar a sua vida, a vida dos seus pais, e você precisa trabalhar com eles nisso. Todos precisam botar a mão no arado. Pastor, mas o que isso significa? Não é Jesus que é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador, mas é essa arca mesmo. Construir o conhecimento de Deus na vida dos filhos.
gerar no coração dos nossos filhos a certeza e a convicção da salvação na vida dos nossos filhos, ao ponto de que eles se tornem também agentes de salvação. A sua família tem que ser uma família de missionários. O pastor da igreja não precisa enviar você para você evangelizar. É você mesmo, como sacerdote da sua casa, que tem que tomar a iniciativa de sair com a sua esposa, com seus filhos, para visitar as pessoas, para buscar as pessoas. Porque enquanto Noé estava pregando aquelas tábuas na construção da arca, ele estava pregando a palavra de Deus. Ele estava dizendo: olha, o juízo de Deus vem aí, Deus trará juízo sobre a terra. Ele estava pregando arrependimento com a sua família. Você não foi chamado só para assistir os cultos aqui. Eu tenho certeza que a liderança dessa igreja quer contar com cada um de vocês, quer contar com a família nesse projeto. Porque esse é o projeto da igreja. Agora o diabo ele vai fazer tudo para que isso não aconteça. Ele vai fazer tudo para que não haja conexão entre os pais e os filhos. O projeto de Satanás para a vida do homem é desconectar as gerações, para que o propósito de Deus não seja alcançado. Porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac e Ele é o Deus de Jacó. Significa dizer que Ele é um Deus que trata com as gerações, com a árvore genealógica. Ele trabalha com as famílias. Glória a Deus. Sabe o que significa isso? Deus ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É que o propósito de Deus, depois da queda, de restauração da raça humana, é passado de pai para filho, e há participação dessas famílias. Há uma participação direta da família. Deus sempre agiu através da família. Deus entregou o plano para aquela família. O modelo de igreja, o modelo de sociedade está naquele protótipo, está naquela célula mãe da sociedade. Se você pensa como será uma sociedade perfeita? Como será uma sociedade perfeita? Como será uma igreja que Deus deseja realmente ter? É aquele modelo de família. Nós vamos voltar para lá. Vai chegar um tempo, irmão, quando Deus restaurar todas as coisas e entregar de volta para os seus filhos, você não vai procurar a igreja A, a igreja B, a igreja C, não. Só vai existir um só rebanho, um só pastor. Será a grande família de Deus, adorando e servindo a Ele. Nós estaremos transmitindo, refletindo a imagem do Senhor. Não haverá cercas religiosas, não haverá nada disso. Nós seremos a imagem e semelhança de Deus plenamente, e nós iremos viver em sociedade. Será uma sociedade plena, será uma sociedade feliz. É isso que as políticas públicas tentam encontrar, mas isso através de conceitos e valores humanos, né? Qual a melhor forma de governo? Eu até pensei durante uma época, eu pensei que a melhor forma de governo era a democracia. Talvez seja dentro de um plano humano, o que melhor um homem pode construir nesse sentido de vida em sociedade seja a democracia. O direito das pessoas arbitrarem, ir e vir. Isso é muito bom, ter liberdade. Mas a melhor forma de governo é a que a Bíblia ensina. Não é a democracia. Eu pensei que Deus era democrático. Não, Ele é soberano. E por isso a melhor forma de governo para uma nação, a melhor forma de governo para um país é a teocracia. É Deus no centro, é Deus governando. É Deus sendo supremo sobre tudo e sobre todos. Então nem vale a pena ficar brigando por política, porque nós não estamos aqui para implantar um governo humano. Nós não estamos aqui interessados realmente em implantar uma democracia. Nós estamos aqui querendo implantar o governo de Deus. É o reino de Deus. Deus conta com você para que o reino seja implantado no coração dos seus filhos, no coração da sua família. Jesus nos ensinou isso. E você só vai conseguir fazer isso se você entrar num relacionamento de paternidade com Deus. Você vai entender o que está no coração de Deus. Jesus, ele nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Quando Jesus, respondendo à oração dos seus discípulos, que disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe que eles não sabiam orar? Judeu ora pelo menos 3 vezes ao dia. Eles sabiam orar e estavam acostumados a fazer isso tradicionalmente, religiosamente.
Mas Jesus tinha uma forma diferente de orar e eles queriam aprender assim, como é que Jesus orava. E Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, Jesus fala, começa aquela oração dizendo assim, vocês vão dizer assim, Pai nosso que está nos céus. Glória a Deus. Jesus estava restaurando a identidade, verdadeira identidade paterna de Deus em relação a nós, na vida deles. Isso era uma agressão nos ouvidos dos judeus. Os judeus não tinham essa liberdade, como religiosos que eram, de chamar Deus de Pai. Eles não ousavam chamar Deus de Pai. Eles chamavam Ele de Adonai, eles chamavam Ele de Senhor, porque para eles Ele era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso que ajudou eles a vencerem a todas as batalhas, a serem uma nação poderosa na terra. Então eles tinham essa visão de Deus Todo-Poderoso, Todo-Onipotente, que não é errada, que nós também precisamos ter. Mas Deus não quer ser só Deus, Ele não quer ser só o Senhor soberano, Ele quer ser o teu Pai, Ele quer ser o nosso Pai. E Jesus foi quem veio nos ensinar na nova aliança a chamar Deus de Pai. E o que é que isso tem a ver com o Dia dos Pais? O que é que isso tem a ver com a pessoa do Pai? É porque na tua pessoa, é no teu ministério sacerdotal dentro de casa, que os teus filhos vão aprender a honrar e chamar Deus de Pai. Quando eles te verem como Pai, como alguém que reflete a imagem e a semelhança do Pai Celestial, eles vão amar ao Pai. Quando o amor de Deus transborda através de nós para os nossos filhos, eles vão aprender a amar a Deus. Sabe por que o ateísmo tem crescido na Europa? Porque a paternidade de Deus na Europa está em extinção. Você sabia que a nação brasileira, ela foi originalmente colonizada por europeus, portugueses, que trouxeram a cultura judaico-cristã para cá? Depois nós tivemos a influência do cristianismo protestante, né? Que formou esse outro grupo dentro da sociedade brasileira de cristãos protestantes, mas primeiro vieram os cristãos católicos, logo em seguida os cristãos protestantes. Depois daquela revolução em 1517 da reforma protestante, o cristianismo, houve uma reforma do cristianismo na Europa. Depois essa reforma, essa revolução espiritual que aproximou mais os homens de Deus, porque lá na Idade Média, essa paternidade divina também, ela estava inibida através da estrutura religiosa que era opressora e que tirou das pessoas a liberdade de ter intimidade com Deus. As pessoas não podiam nem ter uma Bíblia para ler, porque somente algumas pessoas consideradas mais iluminadas podiam ler a Bíblia e falar para o povo interpretar. A igreja estava dividida entre clérigos e leigos. Os leigos tinham que estar ouvindo sempre os iluminados, os clérigos. Ou seja, eles eram os que tinham mais intimidade com Deus. O povo tinha que comer na mão dessas pessoas, tinha que comer das sobras da revelação. Mas veio a reforma e a Bíblia chegou na mão de cada pessoa para que o propósito de Deus fosse cumprido. A reforma não veio, irmão, para que nós pudéssemos nos transformar numa outra religião cristã. Esqueça isso. A reforma veio para que o propósito original de Deus seguisse em frente e nós pudéssemos dar a Deus o que Ele espera, o que Ele quer de nós. A reforma veio para que você assuma a sua posição de sacerdote. Sacerdote não é só quem sobe nesse púlpito. Aleluia! Paulo fala lá nas suas cartas sobre o sacerdócio universal dos crentes, que todo crente tem que exercer. Lá em Apocalipse capítulo 1 diz que Deus, através de seu Filho, comprou, através do seu sangue para si, homens e mulheres de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as raças e de todas as nações, e os constituiu como reis e sacerdotes na terra. Deus comprou você com seu sangue para que você seja um sacerdote. O pastor é um sacerdote numa instância onde ele está liderando famílias dentro de uma comunidade cristã, mas você também é um sacerdote na sua casa, porque a sua casa é o protótipo mais simples de uma igreja. Se a sua casa não for sadia, a igreja não será sadia. Se a sua casa não tiver saúde espiritual, a igreja não irá gozar de saúde espiritual. A saúde espiritual da igreja não depende apenas dos sacerdotes que ministram desse púlpito, depende dos
seu pastor mais pesado. Não torne o fardo da sua pastora mais pesado. Não haveria necessidade do pastor estar tratando de assuntos que quem deve tratar são os sacerdotes do lar. Os nossos filhos não deveriam dar problema na escola para os professores, porque os professores não estão lá, não é para educar os nossos filhos. Quem educa os filhos são os sacerdotes. Os professores estão na escola para ensinar para eles conhecimento humano, dar a eles conhecimentos intelectuais para que eles contribuam com a sociedade com os seus conhecimentos e ajudem no desenvolvimento humano da sociedade, humanamente falando. Mas é a tua educação que você dá em casa que vai fazer o teu filho ser o melhor profissional na área que ele escolheu para ele ser a imagem e semelhança de Deus, lá nos tribunais, lá no hospital, lá onde ele vai exercer a sua profissão. E às vezes a gente não se dá conta disso, que você não está preparando o seu filho para o mundo, não. Glória a Deus. A família é a plataforma de lançamento do indivíduo para a vida na sociedade. Glória a Deus. Quando você vai lançar um foguete, é 8 horas, né? 8, 10? Está terminando. Quando você vai lançar um foguete para o espaço, você já reparou que é preciso fazer vários testes? Alguns testes, o foguete sobe, explode. Algumas vezes ele não sai nem do chão, né? Mas eles vão mexendo lá, vão aperfeiçoando a tecnologia, até que um dia fica calibrado, fica bem certinho as coisas, né? E aí, o foguete é lançado e alcança o seu propósito, o seu objetivo. Ele chega no espaço e o homem descobre coisas que ele não poderia descobrir aqui nesse nível. Ele foi para o nível mais elevado. Você está preparando o seu filho como assim um foguete para ser lançado. Mas antes que ele traga o conhecimento de Deus para a terra, ele tem que alcançar e ultrapassar essa atmosfera natural e entrar na dimensão espiritual. A dimensão do Espírito Santo, se tornar um homem espiritual, um homem de Deus, para que ele traga os conhecimentos de lá para cá. Porque o que Deus quer é que a cultura do céu seja trazida novamente para a terra. Aquela primeira família que existia lá no Éden, eles não viviam a cultura dessa sociedade de hoje, não. Eles viviam a cultura do céu. Foi por isso que quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus. Fiquem em pé. Santificado seja o vosso nome. Oh, glorificado seja o teu nome, seja santo o teu nome. Estava ensinando a adorar esse Pai. Agora ele disse uma coisa importante aí. Depois de reconhecer Ele como Pai e de adorar esse Pai, santificado seja o teu nome. Agora vem o motivo de tudo isso, a razão de reconhecer a paternidade e aceitar o governo desse Pai sobre as nossas vidas e se prostrar e adorar esse Pai com a família. É para que aqui na terra seja como é lá no céu. Para que aqui na terra seja como é lá no céu. Olha só, você é pai, você é sacerdote. Deus conta com você para que você ore, para que você busque a presença de Deus para a sua família. E a sua família com você traga a cultura do céu para a terra. Isso é avivamento. O avivamento que Deus vai trazer nesses últimos dias, o último avivamento da igreja na terra, será um avivamento que vai acontecer no ambiente familiar. Jesus começou o seu ministério no ambiente familiar. O seu primeiro milagre foi realizado num casamento. Quando faltou o vinho, no final da festa, Jesus fez um milagre. Ele transformou a água em vinho. E aquele vinho era melhor do que o primeiro que foi servido. Naquelas festas de antigamente, o melhor vinho era servido primeiro. Mas Jesus, no final da festa, quando faltou o vinho, ele fez um milagre e serviu o melhor vinho daquela festa no final da festa. Eu quero te dizer uma coisa: no final da festa, no encerrar da história humana, Deus vai trazer o melhor vinho. Aleluia! E esse vinho será derramado nesse mesmo ambiente, no ambiente familiar, no ambiente da casa.
Pentecostes, ele não foi derramado na sinagoga. Ele não foi derramado no templo em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado no cenáculo. Sabe o que é um cenáculo? Um compartimento de uma casa, um lugar onde as pessoas jantavam. Um lugar grande, amplo, espaçoso, onde a família, às vezes até os amigos, se reuniam para uma festa, um banquete. Foi lá que o Espírito Santo veio. Você entende isso? O Espírito Santo poderia ter escolhido o templo. Eu vou escolher o templo. Eu vou escolher a sinagoga. São lugares religiosos. Não. Eu quero a família, porque começou lá no Éden. O sopro, aleluia, sobre Adão foi naquele ambiente. Deus estava soprando de novo em Pentecostes, inclusive, presta atenção. Quando a Bíblia diz que eles estavam lá naquele cenáculo, ambiente espiritual, olha só, mesma coisa do Éden, um ambiente familiar. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, no mesmo propósito, tinham famílias ali inteiras ali orando. De repente, esse de repente não é tão de repente assim, foi de repente porque eles estavam ali, mas eles já estavam há algum tempo, eles estavam unânimes, há algum tempo, eles estavam perseverando. Você tem que perseverar, você não pode abandonar o propósito, você tem que perseverar na oração. Se você nunca mais se reuniu na sua casa, você tem que voltar a se reunir com a sua família para orar. Porque se você fizer isso, você cultivar esse ambiente propício para a ação do Espírito Santo, de repente o Espírito Santo vai soprar. E a Bíblia diz que de repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. A Bíblia não diz que era um vento desse que a gente sente, que bate no nosso corpo, como nós estamos sentindo agora, que é circulação de ar, corrente de ar. Não, era um vento, como era um som, eles escutaram um som, então era um vento forte. Como um som de vento que bate nas árvores assim, em dia de temporal. Sabe o que eu tirei disso, lendo a Bíblia ali nos meus pensamentos? Isso é uma conjectura, tá, irmão? É que aquele vento era o mesmo que soprou sobre o boneco de barro. Aleluia. Porque não diz que era um vento, olha, bateu um vento que batia nas árvores, não era aquele vento normal, era como um vento veemente impetuoso, era igual ao vento. Eu acredito que era aquele vento que Deus soprou sobre Adão, quando ele era apenas um ser que não tinha vida, e ele soprou e se tornou alma vivente. O vento estava soprando outra vez, lá no cenáculo, naquele ambiente familiar. O último avivamento que Deus derramará sobre a família, ele será visto nas ruas, ele será visto nas faculdades, ele será visto em ambientes públicos, mas o epicentro deste acontecimento será a família, será a tua casa. Aleluia! É onde você mora, é lá que Deus vai derramar o Espírito, porque lá está o modelo e o propósito de Deus para a vida em família, para a vida em sociedade. Deus começou com esta célula máter e Ele vai encerrar a história restaurando a família para começar tudo de novo, porque os seus planos não podem ser frustrados. Entenda uma coisa, você que está aqui, muitas pessoas sofrem de traumas na sua vida por pensarem que nasceram numa família errada, por serem vítimas, quem sabe, de uma violência e vieram de uma forma indesejada, foram rejeitadas desde o ventre e sofrem hoje problemas, traumas da sua vida. O Espírito Santo, ele quer curar você e vai curar você, porque você não foi chamado para ser movido por traumas, você não foi chamado para ser movido por sentimentos e por coisas que marcaram a tua vida no passado. Você foi chamado para se mover em Deus, você foi chamado para manifestar Deus. Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. E se você já aceitou Jesus e creu em você, em Jesus como Salvador, há um rio de Deus dentro de você que precisa fluir. Talvez não esteja fluindo porque você está preso a muitas coisas na sua vida, porque você tem obstruído essa fonte. O avivamento já habita em nós, queridos. Ele só precisa ser manifestado, nós só precisamos liberar esses rios caudalosos de Deus que estão dentro de nós.
Você é como uma comporta, você é como uma represa de Deus. Mas você não foi feito como uma represa para ficar com as comportas fechadas. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios. Tem que deixar fluir. Deixa fluir na tua casa. Não é só para fluir aqui na igreja. Você tem que ser crente aqui, tem que ser crente na sua casa. Você tem que adorar, se levantar a mão aqui na sua casa também. Com seus filhos tem que entrar no reteté também. Mas tem que devolver de Deus a tua casa também. O fogo tem que pegar lá também. Lá na tua casa, quantas vezes foi que você, pai, sacerdote, já orou pela sua esposa? Quantas vezes a sua esposa disse para você: está doendo aqui, e você disse: vem cá, deixa eu orar por você? Quantas vezes você às vezes fica tímido? Você, pastor, dá para você orar pela minha esposa? O filho reclama: pastor, dá para você dar uma aconselhada lá no meu filho? Você é sacerdote, há um rio caudaloso de Deus dentro de você. Abre as comportas da tua vida e deixa o rio fluir de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Já está dentro de você o poder e a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa vir de novo, ele já veio. Ele só quer a oportunidade, ele só quer que você tenha liberdade para ele agir através da sua vida. Você precisa construir um altar dentro da sua casa de adoração. Nós vamos orar agora. Essa é a palavra que eu quero deixar hoje aqui para nós. Que você possa tomar uma atitude a partir de hoje. Que o teu ambiente familiar possa alcançar o propósito de Deus. O que Deus tem a fazer nesses últimos dias depende de mim, depende de você, do seu sacerdócio. Não vai acontecer através só dos esforços do pastor, dos líderes da igreja. Deus conta com você. Feche seus olhos agora. Nós vamos orar. Se tiver algum pai aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não caminha dentro desse propósito divino para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, o que você busca para o seu casamento, para a realização pessoal, está em Jesus. A felicidade não é um momento de êxtase, de alegria que alguém sente em algum momento da sua vida. Você não veio aqui só para se arrepiar e para voltar e dizer: ah, foi bom, eu fui na igreja, eu me senti mais leve. Não, porque mas depois vai se sentir pesado de novo. A alegria tem um nome, se chama Jesus. É uma pessoa que muda a nossa vida, a nossa história. E Ele quer mudar a história da tua vida, do teu casamento. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão agora, onde você estiver. Eu quero orar por você. Se tiver alguém que está afastado da presença de Deus, levante sua mão agora, que quer voltar para Jesus. Tem alguém que quer voltar agora para Jesus, que quer se reconciliar? Então vem aqui à frente agora. Queremos orar por você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se tiver mais alguém, vem agora aqui à frente. Aproveita a oportunidade. Hoje Deus
é chegado o reino. Esse reino é no coração. Eu vim implantar no coração. Porque se não for no coração, não adianta ser físico. Por que os governantes têm dificuldade de governar? Porque o reino não está no coração das pessoas que eles governam. Só está na boca deles para fora. E ninguém confia mais nos homens. Mas quando Deus traz o seu reino, Ele implanta dentro de nós. Porque o seu reino, sabe o que é? É justiça, é amor, é paz. O Espírito Santo, alegria, gozo no Espírito. Deus está trazendo sobre a tua vida justiça, paz, gozo e alegria no Espírito. Uma nova alegria. Se você achava que não tinha mais alegria para viver o seu casamento, eu quero te dizer uma coisa: a partir de hoje você vai viver os melhores dias de Deus em família, no seu casamento. Deus vai restituir, vai dar tudo novo. Eu estou vivendo isso na minha família. Deixa eu falar só uma coisa aqui para encerrar, tá, pastor? Deixa eu dizer uma coisa: eu sou pastor já há um bom tempo, lido com pessoas, a gente conversa com as pessoas. Quando a gente vai conversar com a pessoa, eu gosto de ouvir a história da vida. Porque nem todo problema que uma pessoa vem contar para você, você tem que avaliar a pessoa por aquilo que ela falou de imediato. Por trás de cada fala, de cada fracasso que alguém vem e fala para você, existe uma história de vida que levou a pessoa àquele fracasso. E se você não ouvir essa pessoa, você não vai conseguir ajustar e entender que aquela pessoa precisa mudar um padrão na vida dela, porque ela foi construída e formada num padrão dentro da casa. Porque aquilo que eu falei é uma construção, princípios e valores que é internalizado na convivência com o lar, com as instituições, com a percepção que a gente tem, as escolhas que a gente faz. Isso somos nós. E quando você dá uma cabeçada, você nem entende que aquilo ali foi uma formação. Porque você é tímido, porque você é contido, porque você tem medo de avançar, porque você tem medo de ir, porque você tem dificuldade de perdoar, porque você foi muito magoado, você foi muito machucado, você foi violado, você foi violentado, você passou isso às vezes dentro de casa. Mas quando o reino vem, o reino é justiça, o reino é paz, o reino é amor e o reino é gozo, alegria no Espírito. O reino é justiça. É Deus que vai fazer a justiça. Então eu quero orar por você que tem dificuldades na sua vida. Eu quero que você venha também aqui à frente, você se posicione desse lado esquerdo aqui. Se posicione desse lado, você que tem dificuldade na sua vida, você sente que alguma coisa te trava, porque e você sabe o que é que te trava, que te travou na vida. Deus quer te curar disso hoje. Porque para que você vá em frente, você siga em frente na sua vida e você possa dar o melhor que há de Deus em você. Se não tem, nós vamos orar agora. Vamos apresentar essas pessoas, tá bom? Estenda a mão para cá. Vamos orar para essas pessoas. Manuel, Cleide, vamos orar. Senhor, glória a Deus. Deus, está chegando gente que vem. Não tenha vergonha não. Hoje é dia de cura. Vocês estão na casa do papai. O papai quer curar você, quer sarar você nem. Mas você precisa liberar tudo isso que tem dentro de você e coloca para fora. Perdoa a pessoa que te marcou. Perdoa a pessoa que te feriu. Te magoou, marcou a tua vida, a tua história. Deus vai te libertar de cadeias hoje aqui. O diabo tenta te parar, porque quando você quer avançar, você lembra daquilo e você para, você trava. Você não vai mais parar, você vai seguir em frente. Comece a orar, diga: Senhor, me liberta. Sabe, libertação é para filhos. Libertação é para crente, irmão.
Exerça a sua fé agora. Fale com Deus. Se você é o agressor, se você é aquela pessoa que violentou, se você carrega uma culpa dentro de você, peça agora um banho da graça, do sangue do Senhor Jesus sobre a sua vida, para que haja libertação na sua vida. Presta atenção. Libertação primeiro vem de reconhecimento do Estado.